Neste ano comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. E para celebrar esse marco na história do cristianismo, convido você a vir comigo numa jornada de descoberta sobre os temas família, educação, música e vocação a partir da Reforma. Em 1517, a sociedade europeia era dividida em 3 estamentos. O clero, aqueles que oravam, os nobres, aqueles que governavam, e os plebeus, aqueles que trabalhavam. Mas isso mudaria completamente a partir da Reforma Protestante e das ideias de Lutero sobre o tema vocação. Hoje queremos conversar sobre vocação, e o nosso convidado especial é o pastor Marcos Antônio da Silva. Em 1517, a palavra vocação era utilizada apenas no sentido religioso, mas Lutero foi o primeiro a aplicá-la também em atividades corriqueiras, atividades comuns exercidas também pelos plebeus. O que é vocação? A palavra vocação originalmente vem do latim, que significa vocare, chamar. Todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nos perguntamos: qual é a nossa vocação? Para que fomos chamados? Assim, nós também queremos compreender essa ideia de vocação a partir de Lutero, a partir da Reforma Protestante. Lutero entendia que o exercício da profissão, como uma vocação, como um chamado de Deus, proporciona com que a pessoa dê um bom testemunho a partir daquilo que ela faz, tanto para a sociedade quanto para a comunidade na qual ela está inserida. Na Idade Média, na época de Lutero, a compreensão de vocação se restringia apenas ao ambiente religioso. Entendia-se que pessoas vocacionadas eram aquelas que se dedicavam exclusivamente à igreja ou ao trabalho eclesiástico. E nesse sentido, Lutero, ao compreender que a palavra vocação tem um sentido muito maior, mais amplo, que também tem a ver com as atividades do dia a dia, as atividades corriqueiras, ele traduz a Bíblia do grego para o alemão a palavra trabalho para beruf, que significa esse chamado de Deus para a ação do dia a dia. Lutero rompe com essa ideia, então, de vocação exclusivamente religiosa para um chamado de vida onde o trabalho que é exercido, seja ele qual for seu trabalho, poderia ser um meio para glorificar a Deus, para ajudar o próximo e tornar a sociedade melhor. Por isso, para Lutero, a vocação é um sentido muito mais amplo do que se entendia na sua época. A vocação, diz Lutero, é como uma máscara de Deus. Vemos apenas um rosto humano, pessoas comuns trabalhando. Mas no entendimento de um chamado de Deus, aquele trabalho torna-se uma forma com a qual Deus nos abençoa, uma forma com a qual Deus muda a nossa realidade, a realidade das pessoas que estão à nossa volta e a sociedade como um todo. Lutero compreende que o nosso chamado pode ser citado pelo menos em 3 áreas da nossa vida: no lar, na sociedade e na igreja. No lar, ele entende que há um chamado, há uma vocação para exercer a paternidade, exercer a maternidade e a própria relação de filhos com os seus pais. Lutero chega a dizer que um pai, quando troca a fralda de uma criança, ele está fazendo isso para glorificar a Deus, ele faz isso movido por esse chamado. Lutero também entende que na sociedade, como mencionei anteriormente, cada trabalho é para transformar a realidade, mas como cidadãos nós temos um chamado para transformar a nossa sociedade, as nossas relações pessoais, o nosso cuidado com o meio ambiente, a partir desse chamado maior que Deus nos dá de preservar, de cuidar e de sinalizar o reino de Deus, que é a justiça,
que é amor, que se transforma em ações também através do nosso trabalho. E Lutero também dimensiona a vocação para a comunidade, para a igreja, tanto para dentro como para fora da comunidade. E ele entende que cada cristão também tem um chamado para exercitar na comunidade, no serviço ao outro, onde na comunidade nós exercitamos a fé, na comunidade nós somos alimentados pela palavra, na comunidade nós temos uma relação pessoal com Deus, mas essa relação pessoal também se traduz em serviço. Por isso uma comunidade, ela faz boas obras, não para alcançar a misericórdia de Deus que já foi nos dada em Jesus Cristo, mas para que as pessoas possam ser abençoadas. Lutero chega a dizer que eu não preciso fazer boas obras para alcançar Deus, mas eu faço boas obras para ajudar o meu vizinho. Assim a comunidade é vocacionada para o serviço, ela é vocacionada para fazer diferença onde ela está estabelecida. Dentro da comunidade também existem chamados específicos, por exemplo, o chamado pastoral, que também é uma vocação, o chamado ao ministério diaconal, ao ministério missionário, ao ministério catequético, a ser presbítero, a ser líder de um grupo dentro da comunidade. São chamados de Deus específicos. Isso não faz com que as pessoas diante de Deus sejam mais ou menos reconhecidas. O que possibilita, através dessa vocação, é que as pessoas têm funções, responsabilidades dadas por Deus para exercer com sabedoria a partir de um chamado maior para o próximo. Por isso, nas comunidades, a partir da Reforma Protestante, nós não temos mais uma separação de clero e leigo, no sentido de que um é mais privilegiado em relação ao outro. Na comunidade pós-reforma, todos são chamados para glorificar a Deus, com funções, ministérios e responsabilidades diferenciadas, mas todos estão dentro do mesmo propósito, que é a glória de Deus e ajudar o próximo através das boas obras. Assim, essa compreensão mais ampla de vocação possibilita o entendimento que cada pessoa pode exercer o seu chamado no seu trabalho. E Lutero parte da compreensão bíblica de que todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio geral de todos os crentes. Ou seja, somos chamados para exercer a cidadania, exercer a nossa espiritualidade na nossa vida. Por isso, o nosso trabalho, ele torna-se digno. O nosso trabalho é vocação, nosso trabalho é um chamado de Deus. Deus usa o nosso trabalho para transformar a realidade. Assim, um bom médico, ele exerce a sua função movido por essa compreensão de que ele pode servir a Deus e o próximo através da sua ação. Assim como também a cozinheira, que também prepara uma deliciosa refeição com amor, movida pela fé, movida pela gratidão a Deus. Por quê? Porque cada trabalho na compreensão da Reforma Protestante é digno, ele é importante, ele é usado por Deus para transformar a realidade, transformar o mundo, tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Assim, a vocação que somos chamados por Deus é para que nós exercitamos essa visão de que Deus, através de nós, transforma a nossa realidade. E os nossos trabalhos, as nossas profissões, as nossas atividades são meios para transformar a nossa realidade um pouco melhor. Uma história muito bonita sobre o tema vocação e reforma é a história de Lutero e o sapateiro. Um sapateiro convertido pergunta a Lutero: o que eu devo fazer para servir a Deus? E Lutero responde: para servir a Deus, faça um bom sapato e venda por um preço justo.